Olá pessoal, boa noite! Vocês achavam que eu não ia fazer uma live hoje, principalmente que foi aí aprovado por unanimidade a vacina do Instituto Butantan, a Coronavac? Pois é pessoal, eu vim aqui e a gente vai fazer porque é algo que precisa realmente ser dito e falado. De início eu quero desejar uma boa noite a todos. Tava compartilhando aqui nos grupos. Aí o Pérola de Bolsonaro, somos 75% contra Bolsonaro, Nordeste contra Bolsonaro, Suderlan e todas as páginas que a gente puder aí sair fazendo aí essa compartilhação de informações de alegria. Pessoal, desde o início, quem me segue aqui nas redes sociais sabe que eu sou oposição a Bolsonaro, o governo e a meia dúzia de deputados e senadores que foram eleitos na carona dele. Ainda bem que este ano de 2020 nós não tivemos idiotas como vereadores e prefeitos sendo eleitos nessa carona, porque o negócio para eles não andaram muito bem nessas eleições de 2020 que perderam. Mas sempre foi oposição dentro daquela forma consciente que a gente pudesse realmente apresentar a verdade. Os caras são criadores de mentira, disseminadores de fake news, e aquela falácia de mentiras eles tinham que manter porque era o que sustentava o governo. Porém chegou a pandemia e é necessário que a gente note que foi criada uma mentira em cima de algo que o próprio, os médicos tinham havido falado que era algo preocupante lá no início, quando se falava em epidemia no caso da cidade de Wuhan. Porém, quando tornou-se pandemia, com a OMS divulgando que muitos dos países, principalmente lá na Ásia, no Oriente e na Europa, não acreditaram que fosse realmente de fato perigoso, foram negacionistas, mas quando sentiram o efeito, começaram a mudar suas políticas. Tivemos um problema aqui nas Américas, começando pelos Estados Unidos e o Brasil. Ambos os presidentes, Trump e Bolsonaro, foram negacionistas em cima do vírus, que era a histeria criada pela própria mídia. Ora, o mundo todo estava enfrentando uma pandemia, quem é que ia inventar uma mentira dessa no mundo? Então colocou-se aí a teoria da conspiração para prejudicar ambos os governos. Como é que governos que foram eleitos na base da mentira se manteriam e se sustentariam com verdades? Claro que seria difícil. Então, o correto para este modo, esse modo operante do governo Trump e do Bolsonaro era mentir e descredibilizar. Descredibilizar pessoas importantes, não só a imprensa que traz informações, claro, às vezes meio equívoca, mas aqueles que levam anos de estudos e pesquisas. Médicos e científicos nestes governos foram atacados cruelmente e por apoiadores. A ignorância e desinformação foi bandeira levantada no Brasil. O mundo todo correndo e a gente lendo os noticiários. Quem não lembra das tragédias que ocorreu em Wuhan, 10 e 12 dias hospitais sendo levantados, caminhões levando corpos na Itália, o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, sendo entubado, tanta coisa, e os números de mortes. Os números de mortes nos Estados Unidos sendo absurdos, chamando a atenção de todo o planeta, epicentro do coronavírus, no Brasil, onde se dizia que não ia morrer 2.000, e ele sempre dizendo não sou coveiro, e as coisas se agravando. Negacionismo puro, pessoal. Quando, a partir de abril para maio, que foram divulgados os primeiros laboratórios com possíveis pesquisas de vacina, como era o caso da Johnson, da Pfizer, da AstraZeneca, e da Coronavac, da Sinopharm, e a Sputnik V e muitos outros laboratórios, era uma coisa séria que o mundo estava abalado. Aqui não. Aqui começou a campanha cloroquina. Cloroquina do raio que parta. Um remédio sem eficácia. Nem o próprio disseminador dessa mentira, Trump, aguentou essa mentira. Foi tirado de contexto nos Estados Unidos, mas no Brasil foi plantado. Aí o que aconteceu? Veio aí, esse tratamento preventivo. Meus irmãos, vamos ser bem sinceros. Se caso houvesse um tratamento preventivo mesmo, você acha que nós estaríamos nessa situação? Você acha que o mundo estaria nessa situação? Uma mentira de meia dúzia de comprimidos falsos? Tá igual a vacina do astronauta Marcos Pontes, que está sendo criada, mas nem sabe aonde e com o que. Uma das mentiras desse governo. A live hoje ela vai trazer muitas informações, porque a gente também, mesmo sendo, eu tenho os meus questionamentos a João Dória e o governo de São Paulo, mas mesmo assim, tendo esses questionamentos, tendo essas questões políticas, não podemos realmente
tirar o mérito dele pela conquista da Coronavac. Vocês viram o que aconteceu essa semana em Manaus? Meus amigos, meus irmãos, pessoas morreram. Sabe, os vídeos de WhatsApp mostraram, pessoas morreram por falta de oxigênio. Não estamos falando que foi algo criado, manipulado, como esses bolsominions negacionistas falam, não. Era na hora que as pessoas estavam lá, nos corredores, nas UTIs, faltou oxigênio. Colapsou. Não teve. Foi preciso chegar a este ponto para hoje eu vi muitos apoiadores de Bolsonaro até aplaudindo aí que a questão da vacina, porque a morte começou a bater na porta. E o desdenho forte de Bolsonaro com as vacinas, porque não foi só a Coronavac que ele enfezou. Ele enfezou mais por duas razões. Uma porque, das primeiras dela, era chinesa. A segunda, era o João Dória o responsável por toda a pesquisa, o fomento da criação da vacina em São Paulo, no Instituto Butantan. Órgãos de peso e respeitado mundialmente, Instituto Butantan e Anvisa, foram colocados em xeque por questões ideológicas políticas. E muita gente caiu nessa, ao ponto de querer desestabilizar, descredibilizar, desestruturar o Instituto Butantan. E com isso, quando o governo fazia desta forma, ele ao mesmo tempo descredibilizava a Anvisa. O que os diretores médicos da Anvisa deram hoje em resposta a Bolsonaro, 5 votaram pela liberação de forma unânime, mostrou que o governo é idiota. Politicamente perdeu, mas estamos falando de vidas. Os médicos aprovaram tanto da Pfizer, da Oxford e a Coronavac. A ciência sobressaiu sobre a ignorância. E aí a gente precisa ver também de fato as responsabilidades a serem assumidas e serem cobradas, porque é preciso, porque sempre quando eu trago informações, vídeos, lives, posts para as redes sociais, que sabemos muito bem, principalmente nos canais de mídia como YouTube e Facebook, e Twitter, que são os mais politizados, tentamos trazer informações para combater mentiras. Mentiras muitas vezes criadas por pessoas que têm até níveis acadêmicos, mas fecharam os olhos para o conhecimento em questão de aprovação e idolatria à ignorância. Olha, a gente de fato precisa. O mundo todo está se vacinando. Eu fiz um aparato de várias reportagens que hoje saíram. Muitas delas realmente aí dando ênfase à questão da vacina. E a gente de fato agora pode dar um leve suspiro, E a gente tem essa questão de informatizar mesmo, dar explicação mesmo sendo oposição, derrubar a ignorância. A live aqui vai ser uma super live. Sei da responsabilidade que a gente tem aqui nas redes sociais, também dos movimentos de oposição, mas também de conscientização política e de responsabilidade de trazer as informações. Olha, o diretor, eu sou um dos diretores da Anvisa, elogiou a questão do Mandetta. Então o diretor elogia Mandetta durante o voto que selou o uso emergencial de vacinas. Independente, pessoal, de que tipo de vacina foi aprovado, nós estamos falando de vacina para salvar vidas. Pode ser a Pfizer, pode ser a da Oxford, pode ser a Sputnik V, a Coronavac, qualquer uma delas. Mas o importante é que tenhamos vacina aqui para poder conter. Não dá mais para brincar. Quem desrespeitou o isolamento social, não usou máscara, principalmente nas festas de final de ano, viu como Manaus sofreu. Então o diretor da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Alex Campos, fez um elogio ao ex-ministro Luiz Henrique Mandetta durante o voto que marcou hoje na aprovação do uso emergencial. Isso produzido pelo Instituto Butantan. Então, segundo Campos, o ex-ministro de Saúde, demitido durante a pandemia após divergências com o presidente Jair Bolsonaro, é uma referência humana e profissional. Campos foi nomeado membro do colegiado da Anvisa após indicação de Mandetta, de quem era chefe de gabinete logo no começo da pandemia do coronavírus no ano passado. Então, nós temos aqui
um dos diretores da Anvisa, que faz parte também daquele grupinho que o Bolsonaro tinha colocado. Porque de fato, vamos lá, quando ele falou do Mandetta, por que eu puxei isso aqui, pessoal? O Mandetta é um médico, não é um especialista voltado para grandes pandemias, mas se mostrou uma pessoa preocupada. Era uma das primeiras que falou que chegaríamos a um número muito alto de mortos. E aí ele foi demitido no governo porque ele simplesmente não queria liberar o uso da danada da cloroquina. Aí vocês lembram que ele trouxe o Nelson Tacho. Médicos com responsabilidades. Ambos saíram do governo porque não queriam receitar cloroquina. Aí vem o Pazuello. Cara, como é que pode? General. Diz ele que é especialista em logística. Muito ruim em logística. Mas mesmo assim, vamos dar credibilidade que ele seja bom de logística. Ao ponto de confundir aqui o meu Nordeste com a região Norte lá no Ártico. Então você nota que tem uma diferença muito grande aqui. A falta de formação. Como é que um cara desse que mal sabia onde é que ficavam os polos, né, os trópicos, me dizendo que era especialista em logística, como é que saberiam lidar com o Ministério da Saúde? E aí a gente teve realmente 2 médicos sendo postos para fora deste governo para poder dar entrada ao ministro Pazuello, porque na verdade quem é o ministro dessa porcaria toda aí é Bolsonaro, e o outro é só um cavalo manco que segue as ordens. E é por causa dessa conduta irresponsável e ignorante que a PRG vai abrir apurações, apuração preliminar sobre a conduta de Pazuello na crise da saúde no governo Bolsonaro. Então, o MPF quer saber se o ministro foi informado com antecedência das dificuldades de fornecimento de oxigênio no estado lá de Manaus. Ele quer saber. PRG. Ele não é investigado, mas a Procuradoria pode pedir abertura de inquérito. Pode não, meu irmão, deve. Olha, esse Augusto Aras é só Jesus na causa. Isto é um tipo de crime. E que também vai respingar no Bolsonaro. Ele já tem motivos para ser impeachmentado e ainda de quebra ser preso. Crime lesa pátria. Pessoas morreram. Então, aqui, para o Augusto Aras, não é motivo de pedir, é sim exigir a investigação. A conduta irresponsável de Pazuello foi que gerou o caos em Manaus. Foi que assustou o Brasil. Muitos dos estados estão com capacidade em torno de 70% a 80%. A mesma situação parecida, semanas bem atrás, do estado de Manaus, que acarretou o colapso do sistema público de saúde. A Procuradoria-Geral da República abriu uma apuração preliminar para analisar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Amazonas. Especialmente sobre a falta de oxigênio que vitimou pessoas e agravou a crise local. Então, é fato que deve ser colocado, até porque soube que ele tinha feito uma força-tarefa, tá aqui, ó, e essa força-tarefa vocês vão já saber por quê. A força-tarefa que o Pazuello montou para ir a Manaus foi para a distribuição de cloroquina. Exatamente. Então, só isso já dá por si só motivo suficiente de uma investigação. Pazuello montou e financiou força-tarefa para disseminar cloroquina em Manaus. Diz o jornal, isto é algo surreal, inadmissível. Em meio à falta de leitos de oxigênio para pacientes da Covid-19 em Manaus, no Amazonas, o Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro, comandado pelo general Pazuello, montou e financiou uma força-tarefa com médicos defensores do tratamento precoce da Covid-19 nas unidades básicas de saúde da região. As informações são do painel da Folha de São Paulo. Eu sempre falo que os políticos devem ser responsabilizados. No caso do prefeito de Manaus, que é um novo aí, se ele tiver culpa, que também seja notificado, seja investigado. No caso, principalmente, do governador, ele que é o negacionista principal lá do estado, o presidente, o ministro e vários médicos. Aqueles médicos, olha o Conselho Nacional de Medicina, onde é que vocês andam? Vocês viram que por causa de médicos
que incentivaram um tal de tratamento precoce que não existe, esses mesmos médicos e enfermeiros, o COREN, né, e o Conselho Nacional de Medicina, é a hora de vocês mostrarem que são órgãos sérios. Porque foram através dessas pessoas, essas pessoas aí na área da saúde, defensora do negacionismo, desse bolsonarismo desgraçado que está aqui no nosso país, que incentivaram as pessoas a se automedicarem de medicamentos que não têm eficácia nenhuma e ainda quebrar as regras de distanciamento social e uso de máscara. Devem ser punidos também. Não só os políticos que fizeram. Os políticos, eles são os principais. Tem que ser preso, julgado criminalmente. Mas isso não isenta as responsabilidades de quem é da área de saúde, os médicos e enfermeiros que apoiaram essa sandice. É bem claro que tanto no Isto É, na revista Isto É, e no Folha de São Paulo, que traz que o Pazuello foi lá para Manaus financiar, né, e divulgar a porra da cloroquina. E a gente tem aí um prejuízo que a gente também quer saber quem é que vai pagar a fabricação, a propaganda de uma porcaria de um medicamento que não serve para nada. A gente tem que ver isso. O tratamento precoce é uma abordagem que preza o uso de remédios insensados pelo governo federal, mas que não conta com eficácia comprovada como cloroquina e ivermectina. Ainda segundo o painel, os médicos não receberam pela participação, mas tiveram diárias de hotel e alimentação financiadas pelo governo federal. Dinheiro meu e seu de todos os brasileiros gastam por uma divulgação de um medicamento que não tem comprovação científica de porcaria nenhuma. Então, ministro Pazuello, o senhor está em maus lençóis. O senhor está levando a credibilidade, que já não era grande coisa do Exército, para lama. Porque o senhor é um general da ativa. O senhor está se mostrando incoerente e irresponsável. E o Exército culpado. Se as mortes estão aí, se Bolsonaro é responsável, tenha certeza. O Exército também é. Agarrados, de mãozinhas dadas. Por quê? Porque o Pazuello é general, ministro de Bolsonaro, agarrado com um monte de general incompetente, apoiadores de algo fácil, né? Algo terrível, algo sem palavras. Pessoas morreram. Será que isso não sensibiliza o Exército? Morreram nos corredores, médicos tentando, médicos chorando, o povo correndo para comprar cilindros de oxigênio. Será? Não, porque assim, não foi a Globo que inventou. Foram vídeos de pessoas, de parentes que fizeram. E isto é irresponsável. Aceitar de forma que o Exército não tenha participação daquelas mortes. Complacente. Tem sim. E é preciso responsabilizar. É por isso que talvez o Bolsonaro não está nas grades, como o Pazuello, porque o Exército está com medo. Mas já é tarde. A imagem do Exército está agarrado com as mortes que aconteceram de Manaus. Temos um general ativo, né, da ativa do Exército, que é ministro da Saúde. Erro. Se preza pelo bem-estar dos brasileiros, ele foi avisado sobre a dificuldade de oxigênio do Estado. Ele foi lá para promover cloroquina. É responsabilidade do presidente do Exército e de vários médicos, loucos e enfermeiros também, que apoiaram essa sandice. Brigaram dessa questão de vacina e ficaram com aquilo. Nós estamos vivendo o 2021 fortemente um reflexo de 2020. Nós estamos numa segunda onda da pandemia do coronavírus que está causando mais estrago do que a primeira. Porque conseguimos na primeira, no ano passado, evitar colapso no sistema público. Vocês puderam ouvir de um tudo. Mas que não teve hospital nenhum, que pessoas morreram por falta de oxigênio.
Ano passado, com toda a briga, o início, o auge da pandemia, nós não tivemos pessoas, né, falecidas por falta de oxigênio. Muito grave. Deixa eu ver aqui. Hashtag fora Bolsonaro. Isabel, né, Isabel, tamo junto nessa luta, filho. Sobre a questão dessas investigações que eu falei, o Pazuello, o PRG abriu aí um inquérito, e o prefeito de Manaus, né, ele vem aqui dizendo que tem 320 profissionais de saúde com Covid. Eu escutei foi na sexta-feira, na Band News FM, da Joelma, se eu não me engano, acho que o nome é Joelma Ricardo, se não me engano, o nome dela. E ela falou assim: estão em guerra. Soldados quando estão em guerra e quando morrem, eles são a família é parada pelo governo, recebe uma pensão. Os nossos médicos e enfermeiros, aqueles conscientes, não os negacionistas, os nossos médicos e enfermeiros estão morrendo sendo contaminados pelo coronavírus. E ela falou e perguntou, como mãe, como esposa, como médico: se ela falecer, porque eles estão em guerra, o governo vai ter a mesma preocupação em indenizar e dar amparo à família? Porque foi levantado, e eu acho que esse pedido ainda está lá na Câmara, essa emenda, esse projeto, das famílias dos profissionais da área de saúde ser indenizado com a perca de seu parente no fronte, na luta contra o coronavírus. Aí a gente fica abismado, porque nós temos a vocação de elegermos idiotas, deputados e senadores. Mando um abraço aqui na Alemanha. Estou muito feliz pela vacina ter chegado a vocês. Isabel, muito obrigado para vocês aí, né? Para a Alemanha aí, um grande abraço aí. Os brasileiros que moram aí, né? Eu tenho uma amiga que mora aí, a Zuila, em Zurich, né? Muito bom você estar nessa torcida por nós, Isabel, porque aqui no Brasil a gente estava numa situação complicada. O esforço que nós tivemos aqui foi grande, principalmente com governadores e prefeitos. Aproveitando que você falou, e eu estou entrando nessa, deixa eu dizer uma coisa aqui que é uma mentira, que é derrubada, que está sendo derrubada, e o povo não está dando mais nem credibilidade. O Bolsonaro, sabendo da besteira que fez, do erro e do processo que pode sofrer, ele veio ainda, principalmente lá na Band, em outras entrevistas, principalmente na frente do cercadinho lá da Alvorada, com a cara deslavada, dizendo que o STF o proibiu de agir contra o combate ao coronavírus. Mentira, mentira deslavada. O que o STF deu foi autonomia a estados e municípios para o combate do coronavírus, caso o governo federal se omitisse. E ele se omitiu. O governo federal poderia ter feito um gabinete tipo de guerra mesmo, mas com o combate do coronavírus, e conversado com cada governador e prefeito num esforço único. Não, ele saiu, foi passeando de jet ski, de iate, de cavalo no meio da rua, promovendo os ataques durante a pandemia ao STF e à democracia, tentando levantar um golpe. Ele em nenhum momento, e tá aí para todos os vídeos no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, que você puder imaginar, da falta de compromisso dele com o combate do coronavírus. Líderes sérios, levando a sério o problema, e ele negando. Dizendo que o brasileiro era algo que devia ser estudado, porque nós aqui nascemos nadando em esgoto e sobrevivemos a tudo. Ele negou. Tem que só o que tem é fala dele. Eu não sou coveiro. Dantes, um dia tem que enfrentar o vírus como homem. Uma gripezinha, um resfriadinho, em palavras. Ele foi o primeiro a sabotar todo o processo de combate contra o coronavírus. Ele. Passamos o ano todinho, principalmente aqui nas redes sociais, o ano todinho falando sobre isso e alertando cada ponto. É fato que nós temos até as falas decoradas, porque eram coisas horríveis. Ele foi o principal vírus da desinformação, da ignorância, do negacionismo. Claro que teve muitos políticos, como prefeitos, os vereadores, alguns governadores, deputados e senadores, o defendendo essa maluquice. Mas teve outros que lutou.
Se caso o STF não tivesse dado autonomia a estados e municípios para enfrentar, é claro que no meio disso, infelizmente, tivemos aí desvios do recurso da saúde, que também precisa ser investigado e essas pessoas serem presas. Mas se não fosse o esforço de muitos governadores e prefeitos, como no caso do meu aqui do estado do Ceará, a situação do Brasil estaria pior. O governador de Manaus, do estado de Amazonas, ele é um negacionista, ele é um bolsonarista. E olha só o que aconteceu em Manaus. Olha o que aconteceu em Manaus. Estados aonde teve atuação de governadores e prefeitos bolsonaristas entraram em complicações, muitos deles muito perto de colapsar. Só o estado de Manaus, que foi o expoente disso, principalmente com a nova variante. E essas novas variantes só surgem quando há uma propagação desenfreada do vírus, para que possa sofrer o processo de mutação. O vírus, ele cria cópias dele, e essas replicagens de vírus, para poder se manter a prole genética deles, só é possível com a transmissão. Isso é tão básico. Se estuda isso lá no ensino médio, no terceiro ano de biologia. O problema é que parece que muitos brasileiros esquecem o que aprendem nos ensinos fundamental e médio. É difícil? Não, e parece que sim. Porque coisas que você se esforça para tirar aquela notazinha para você passar no semestre não, né? Nos trimestres, né? Porque o semestre é quando está na universidade. Nos trimestres, a pessoa se esforça, parece que esquece com o passar do tempo. Eu não me esqueço de nada, principalmente nas questões de biologia e química. E é por isso que é fácil entender quando os médicos e cientistas falam. O problema é que nós tivemos uma cultura, né, de apoiar aquilo que é errado. E as pessoas não querem defender meu presidente, não, esquece a porcaria aí de esquerda, direita, PT, Lula, Bolsonaro. Cara, veja o certo e defende o correto. Estávamos diante de uma pessoa negando algo que o mundo todo estava assustado, e só aqui no Brasil, que deu a louca de negar tudo, de querer tocar fogo na ciência, nos cientistas. Só faltou mesmo aqui a gente aplicar a aquisição, né? Pegar o pessoal, botar na fogueira e tocar fogo. Foi o que faltou aqui no Brasil. Então, sim, ele realmente foi o responsável disso. E os estados e municípios que enfrentaram de forma honrada, né, corajosa, estão agora oferecendo ajuda a Manaus. Com médicos, com respiradores, com oxigênio. Então, é muito lamentável quando a gente fala, porque assim, em Manaus tem 320 profissionais de saúde contaminados e não podem mais nem atuar. São pelo menos 120 médicos e 200 enfermeiros. A menos nas unidades da cidade, a capital do estado do Amazonas vive em uma situação de colapso, com hospitais sofrendo com a falta de oxigênio, né, para manter os respiradores funcionando. Onde nós chegamos a ver isso? Aqui Isabel, no Brasil, em 2017, nós tivemos uma epidemia nossa chamada Zika vírus. Muitas crianças nasceram com problema, né, no crânio, chamada microcefalia. E eu me lembro muito bem aquilo, preocupado, e eu com minha esposa, cara, a gente não vai planejar uma criança agora, porque o foco, né, o epicentro da epidemia era Pernambuco, que era vizinho a nós. A gente viu os nossos institutos correndo, o mundo todo fechando as fronteiras para o Brasil em questão do Zika vírus. Naquele momento, com o governo Michel Temer, o Brasil não foi negacionista, correram todos em direção e tentando achar o culpado sobre aquilo, porque era a evolução do Aedes aegypti, que já existe há anos no Brasil. Era uma epidemia nossa que conseguimos controlar. Agora nós estávamos diante de uma pandemia com a expertise que temos aqui, tanto de laboratórios para fabricar, bons médicos e cientistas, e nós, brasileiros, aqueles mais conscientizados, viram os idiotas atacando essas pessoas. A prova está grande aí. Mais de 70 países já com suas vacinações. E o Brasil só vai ter vacinação, que começou hoje pelo estado de São Paulo, porque por mais que você não goste, critique, taque o pau, também não gosto dele, do João Dória, mas foi através dele, mesmo com pirraça com o Bolsonaro, mesmo enfrentando a maluquice dos apoiadores de São Paulo, né, que a questão querendo impeachment dele, aquele tudo mais, ele conseguiu fazer o extraordinário que o governo federal, junto com o Ministério da Saúde, não fez.
trazer uma vacina. O mais idiota é que Pazuello fala que o João Dória não era para fazer a vacinação, um anúncio de marketing. E o que falar do avião que ia para Índia trazer 2 milhões de doses, que era para ir no dia, não foi porque tinha que adesivar a droga do avião com a vacinação, para o governo federal sair bem na fita, para ir na Índia, trazer e depois aplicar a primeira pessoa. Não deu certo. Por que não deu certo? Porque não deu certo porque eles não tinham acordo. Foram oferecidas vacinas para o Brasil. A Pfizer disse que em agosto ofereceu para dar dezembro para o Brasil. Foi o que o Brasil fez? Nada. Sudenal, você fala muito bem. Sou fã do seu trabalho e desejo que cada vez mais você alcance mais e mais pessoas, ajudando assim no processo de desalienação da população. Você é bem informado. Que tem mais aqui, né? Muito bem. Obrigado, Isabel. Muito obrigado, viu? Eu fico lisonjeado por esse elogio seu, das pessoas que me seguem. Fico mesmo, para mim é uma alegria, porque eu não faço essas coisas para chamar atenção, ganhar fama. É porque eu não aguento ver mentiras e desinformação tomando o espaço como uma enxurrada de lama. Não é isso. Eu venho de uma família humilde, com toda a dificuldade, cheguei à universidade, depois fiz especialização, para não ver a minha geração, ou gerações mais atrás, ou então as mais à frente, ser perdida pela ignorância, principalmente política. A gente há anos elege políticos, no caso de deputados federais, né? Vamos começar aqui por vereadores, prefeitos, governadores, deputado estadual, deputado federal, senadores e o próprio presidente. Nós elegemos ignorantes. Muitas vezes quando eu vou a uma entrevista de emprego, eu tenho que levar a xerox colorida, ou o meu próprio certificado de ensino superior, para comprovar que tenho, para poder disputar, não é nem para ganhar a vaga, mas para ter pelo menos a chance de concorrer à vaga de gestão. A gente elege políticos semi-analfabetos que mal sabem escrever seu próprio nome e são responsáveis por redigir leis, de criá-las, de não saber, muitos deles não sabem nem o que é gestão, colocando cidades, estados e o próprio país numa situação caótica. Não houve a ciência, não tem acordo. O Brasil está aí perdendo empresas. Ou vocês acham que a Ford foi a única empresa que saiu do Brasil? Não. E por que investimentos não vêm de forma maciça para o Brasil? Quem é que vai investir no lugar de louco? Não é nem filme, como a Loucademia de Polícia, que era engraçado de assistir. Aqui é o mundo real. O Brasil teve seus altos e baixos, porém nunca foi tão ridicularizado como está sendo agora. Está parecendo o ciclo de saltimbancos. Porque temos um pateta na presidência e mais meia dúzia de políticos que seguem. E o pior, que desinforma a população, levando ela ao precipício. Mas aí eu volto a falar. O João Dória tem sua parcela de culpa também. Porque eles politizaram o vírus e a vacina. Mas graças a Deus que tem. Porque hoje, se não tivesse a Coronavac, criada pelo Instituto Butantan, onde é que iríamos ter vacina? Porque as 2 milhões de doses que vinham para cá, a Índia disse, não, peraí, eu disse que eu vou lhe dar, mas eu vou vacinar minha população, e aí conforme a produção e o sobreexcedente, eu lhe mando 1 bilhão e 300 milhões de pessoas na Índia. Eles estão correndo para até o final do ano vacinar entre 300 e 500 milhões de habitantes. Só vão conseguir realmente vacinar sua população toda lá para o início do segundo semestre do ano que vem. A Índia. E você acha que isso vai estar de sobra disponível para o Brasil chegar de aviãozinho e pegar, botar aqui? Não. Porque também tem questões políticas e o mundo está preocupado. As pessoas pobres não têm condições de bancar. E mesmo que as que têm condições, os hospitais estão sobrecarregados. Tanto os privados quanto os públicos. Pois foi exatamente isso que chamou a minha atenção, sua humildade e sua boa informação. Você, com seus poucos recursos, mostra aqui a sua competência e seu caráter, porque nem todo mundo, nem tendo muito dinheiro, caráter, bom,
e o seu caráter, porque nem tendo muito dinheiro, caráter bom não se compra. Verdade, viu, Isabel? Muito obrigado novamente pelas palavras. Olha, meus pais e os meus avós, eles me ensinaram muito essa questão de caráter. E talvez, talvez não, com certeza, é a maior herança que eu tenho. É essa questão, porque dinheiro é consequência do seu esforço ou de uma ideia que você tem. Então você pode ficar milionário de uma simples ideia. Isso depende muito do que você vai criar de novo. O dinheiro sempre é consequência daquilo que você se esforça, daquilo que você busca. Porém, o caráter é algo que você tem, você nasce com ele. Nós, quando herdamos dos nossos pais essa forma de ter caráter, de honestidade, a gente consegue realmente passar para outros, nossos filhos, nossos netos, amigos. Dinheiro não compra tudo. Dinheiro não compra caráter, honestidade, dignidade. Mas com uma boa base familiar, né, na qual eu fui criado, você adquire, você é essa pessoa como eu sou. Eu faço isso mesmo por questão de tentar ajudar. Claro que no meio do caminho tive decepções com pessoas que eu acreditava, que me disseram que eram honestas, essas pessoas que eram envolvidas com a política, e eu descobri que não era, e as deixei. Mantive e mantenho o meu caráter. Eu não apoio o Bolsonaro, não é porque seja oposição, é porque eu não compactuo com ilícitos, não compactuo com o erro. O filho dele está sendo aí investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro do quê? Desvio, rachadinha. O cara passa 28 anos como deputado federal, só é eleito com a ajuda da milícia do Rio de Janeiro, sempre votando contra projetos que possam beneficiar o povo, porque era a estratégia de se manter, assume como presidente deste país e mostra sua verdadeira face. Né? Eu sou de Fortaleza, moro aqui há 27 anos, não voto há muitos anos, mas acompanho tudo, minha família é enorme, espalhada no Brasil inteiro. Torço muito por um Brasil melhor. Eu também torço, meu filho. Minha família também é grande, é espalhada pelo Brasil todo. Tenho 2 tias que moram nos Estados Unidos e uma até era apoiador desse maluco. Espero que ela tenha mudado seu conceito, porque o Trump perdeu lá. Então, eu também me preocupo. E me preocupa até porque eu tenho um sobrinho, quero ter filhos. A gente esquece o fato de que a história ela sempre está aí. Olha, na própria história, quando falava na peste negra, que matou muita gente, mais de 1/3 da população do mundo, e foi preciso médicos, pessoas que mexiam com plantas medicinais ao ponto de socorrer para poder achar a cura. Morreu muita gente. E aí ninguém aprendeu com isso. O que aconteceu? Veio a gripe espanhola. Também levaram na brincadeira. Aí a questão também veio o coronavírus e muitos levaram. Aí o pessoal fala, não, essa vacina leva 10 anos. Como é que uma vacina em 1 ano tá pronta? Olha, nós estamos no século XXI, na década de 20. E da mesma forma como no estralar de dedo a informática e a computação tomou as nossas vidas, a união e o esforço de vários médicos e cientistas do mundo conseguiram fazer algo extraordinário, que foi trazer e criar vacinas num período curto. E ainda delas estão na 4ª fase, que é a questão da efetividade. São vários laboratórios, vários cientistas, vários países gastando bilhões e trilhões para poder ter isso. Com certeza, essa pandemia, ela trouxe coisas que só viriam para nós muitos anos lá na frente. A questão do uso realmente das redes sociais, da conectividade utilizada, principalmente aqui, né, pelos nossos aplicativos. Nós tivemos um exemplo, o Brasil todo se cadastrou aí em aplicativos bancários para poder tirar o auxílio emergencial, onde muitos não sabem nem pegar direito no celular. E principalmente a evolução da medicina, da ciência, em busca de uma vacina. Eu nunca fui a favor do Bolsonaro, essa culpa não leva, nem eu, viu, Isabel? Nem eu, porque quando me disseram que eu ia disputar, eu fui puxar todo o histórico. Eu acho que o correto é que a gente vá pesquisar a vida desses caras. O estrago que eles fazem é grande. 4 anos, muitas vezes os caras conseguem ficar até 30 anos na vida pública. O estrago que eles deixam é enorme. E isso eu digo, sem nenhum pudor, porque eu não tenho medo de desagradar ninguém e machucar. Tanto pode ser da direita quanto da esquerda. É hora de nós, os brasileiros, começarem
começarem a escolher pessoas boas para nos representar. Quer um exemplo? Se todos os políticos dos Estados Unidos fosse parecido com o do Brasil, o Trump tinha ganhado a eleição do tapetão. Tinha ganhado. Mas aqueles representantes na Câmara e no Senado americano são politicamente conscientizados. Mesmo do lado do Trump, disse: isso não é atitude de um presidente. Não fiz o juramento contra a Constituição. Vocês entenderam? A invasão do Capitólio. O Trump também está desesperado. Pode ser preso e vai ser preso. Vai perder os direitos políticos, alguma coisa. E é necessário que se faça para dar exemplo. Ele levou uma turma de fanáticos a invadir o Congresso. Aqui no Brasil, tivemos algo parecido no começo do ano. Melhor, no começo da pandemia. Bolsonaro fazendo aglomerações na frente do STF, lá no quartel, lá no Palácio da Alvorada, incentivando a derrubar o STF, o Congresso. Antes do Trump fazer isso, o Bolsonaro ele experimentou isso aqui. E não deu certo por quê? Porque a pandemia explodiu. De março para abril e maio. Os casos de internação. Hospitais faltando leitos. Respiradores. Deu uma freada. E muitas vezes o próprio STF realmente teve que intervir na maluquice dele. Mas ele teve vontade de fazer isso. Aí, para poder achar que estava bem na fita, foi brigar com a China, ofereceu soldados para Trump para invadir a Venezuela. Hoje a Venezuela oferece oxigênio para o Brasil. E médicos também. Este país grande, que já foi respeitado aqui pelos outros países da América do Sul, está sendo ridicularizado. Os outros países, como o caso da Argentina, Chile, Panamá, Equador, México, todos aí vacinando. O Brasil ainda nessa incerteza, nessa ciranda infinita que não tem solução para nada. É muito alarmante isso. E a gente tem que cobrar. Não, o presidente que está pensando que vai ficar por isso, vai nada. Ele vai... Eu espero que seja impeachmentado e ainda tem que ser responsabilizado criminalmente. Morreu pessoas. Ó, Dória disse que vai enviar 50 mil doses da Coronavac à Amazonas, independentemente do governo federal. Ele tinha dito isso porque ele disse que não confia no governo federal. E ele tá certo. O governo mente, meu irmão. O governo mente descaradamente. Veja bem, ele falou de uma dificuldade logística para levar respiradores para Manaus. Aí você pega que uma dúzia de artistas que temos aqui no Brasil, humoristas, cantores, apresentadores, no instante faz uma vaquinha e manda, em menos tempo do que o próprio governo federal, respiradores. Como é que pessoas tão amadoras que não têm conhecimento logístico, porque o Amazonas é um estado grande, é difícil, as rotas, consegue ser muito mais ágil do que o próprio Ministério da Saúde, onde tem um ministro, né, general, especialista em logística. Olha, lá na administração, lá no curso, lá de administração e de economia que a gente tem, né, na universidade aqui da UES, a gente tem várias cadeiras de logística. Ah, por que isso? Ah, porque, meu irmão, ser numa empresa, se você não saber de logística, você está ferrado. Então a gente tem mais ou menos as noções exatas de logística, daquilo que seja rápido, daquilo colocado. Entendeu? Ou seja, dividimos o nosso tempo em várias cadeiras, mas temos umas 4, 5 cadeiras de logística. Eu tive isso mais ou menos entre graduação e após. Como é que um filho da mãe, no exército, que leva a sua vida toda só para estudar logística, não consegue ter um plano para levar respiradores para salvar vidas? Ah, meu irmão, essa continha aí, Pazuello, viu? Pazuello vai ter que se explicar muito mesmo. O governador de São Paulo afirmou que doses serão enviadas na manhã da segunda-feira aos profissionais de saúde no Amazonas para minimizar o impacto da crise no estado. A declaração foi feita após Dória dizer que não confia no Ministério da Saúde. Ainda bem que ele é sensato, né? Então o governador vai vir essas 50 mil doses, porque realmente são mais de 240 médicos que estão sem condições de atuar. Não, 340 médicos, sem condições de atuar no combate do coronavírus. O nosso estado do Ceará mandou 120, os outros estados estão mandando, e é importante que a gente possa ajudar o estado e também ficar olhando o nosso,
Porque também nós temos casos e a gente não quer entrar em colapso. A gente não quer realmente ver a mesma situação no estado do Ceará como aconteceu em Manaus. A Anvisa autoriza por unanimidade o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Oxford contra a Covid-19. Um tapa na cara de Bolsonaro. E eu vou ser bem sincero. Até os 45 minutos do segundo tempo eu fiquei preocupado dos diretores da Anvisa não aprovar a Coronavac. Por questões ideológicas, por questões políticas. Porque dentre as vacinas que estavam para ser aprovada, uma não foi produzida e testada aqui dentro. Tinha 2 milhões fora, da Índia. E já disseram que de um laboratório para outro há uma diferença. Pequena que seja, mas há diferença. Que é a questão do vírus trabalhado. E a Coronavac é nossa. Aqui teve várias, viu, Isabel, umas besteiradas dizendo que a vacina daqui ia ter um chip. Tem um pastor aqui no Ceará falou essa besteira. Tomara que ele seja processado também. Que ia ter um chip para controlar as pessoas. Chip líquido, só pode ser. Olha aí, pelo amor de Deus. E pedaços do HIV contendo. Houve aí também essa questão, teve gente falando do RA, mensageiro. A Coronavac não tem isso, mas tem a Pfizer e outras vacinas aí. E aí esse ia modificar o nosso código genético. Pessoal, não tem como, o RNA não tem essa condição porque ele vive um período muito curto. Quem tem condições de mudar o nosso código genético, leva ao ponto do a gente ir ao óbito, é o danado do vírus. Porque os spider, que é aquele espinho que gruda neles, que é a chave de entrada para as células, é o problema da multiplicação. E daí as pessoas com baixa imunidade, né, sofrem. A vacina, ela tem digamos, não é a obrigação, mas a eficácia, né, a responsabilidade de ter a capacidade de criar, né, anticorpos, né, ou ativar os anticorpos, a imunidade para que o vírus ele não possa tomar. Então, em torno de 78 já é algo muito bom. Se der 50 nível mundial, também já é algo muito bom, porque a cloroquina tem 0%. Se você quer comparar um produto que tem 50,38 para um que não tem 0, e isso a nível global, e porém dentro do nosso país é 78 para casos leves e até 100% de casos graves. Meu irmão, numa guerra, porque o brasileiro ele nunca foi uma guerra, esse país aqui ele nunca teve. Não, o Brasil aqui é um país abençoado, ele não sabe o que é realmente catástrofes naturais e guerras gigantescas como nós tivemos aí a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Muitas das vacinas que foram criadas entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, meu irmão, não dava tempo para nada, os caras já foram tomando porque era uma única coisa como da ampicilina, né, da antitetânica, entendeu? Nós estamos em guerra. A gente tem que ter, graças a Deus, a gente tem uma vacina para a gente poder não ser contaminado e evitar essa contaminação. Aí a Inglaterra fez lockdown. Pô, cara, os caras estão com vacina. Mas fez lockdown por quê? Porque a nova variante está dando dor de cabeça. E a velocidade da vacinação não é aquela esperada deles. Então vamos dar lockdown, vamos fechar um negócio aqui. O Joe Biden prometeu agora, na próxima semana, que ele vai assumir, aumentar a campanha de vacinação. E ainda tem uma ajuda lá, econômica deles, lá, de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. A economia americana sofreu. Colapsou também. O vírus derrubou economias. Quando a gente fala em economia, a gente está falando aí trilhões, bilhões e trilhões de dólares sendo perdidos. O Brasil também não ficou atrás. Já entramos com 4,32%, né? Foi 36, se não me engano. 4,36% de tombo no nosso PIB. Não crescemos, mas nós perdemos feio demais. E já vimos com problema, tanto que a década de 20 foi perdida. E para não perder a década de 30 era necessário fazer bom trabalho e parece que a gente tem o talento de perder décadas. O primeiro ano da década de 30 a gente já está vendo que nós estamos numa bagunça. Ciderline, por que isso? Porque nós temos um ministro da economia. Eu sou crítico, mas pensa num cara crítico à política de Paulo Guedes sou eu. Eu digo com toda a propriedade, cara, eu, de 6 anos de universidade, eu nunca peguei um livro de economia que tivesse no título lá na capa Paulo Guedes. E é chato estudar economia. Você acha que é legal trabalhar com aquelas fórmulas? Ou ler aqueles teoremas todinho? Aí vende uma imagem de um economista que não sabe
fazer, talvez cálculo direito, pelo amor de Deus, cara. Aí não, é o super-ministro. Não, o super-ministro não é levado a sério. Então, olha aí, ó. O cara, como é que o super-ministro, meu irmão, na economia, responsabilidade, né, da saúde financeira do país, é surpreendido com o anúncio que a Ford, vou desinstalar e vou embora, já tá fechado, tô indo pra Argentina. 580 milhões de dólares eu tô investindo lá e meu irmão, quando eu olho o ministro da economia, chega, cara, eu fico agoniado, digo, pelo amor de Deus, aonde foi que esse cara ganhou o diploma de ministro? Ministro não, de economista. Não dá. O cara não consegue se antecipar. Olha, reformas administrativas não vai ser aprovada, a reforma tributária é muito pior. Só foi feita aquela reforma trabalhista porque houve uma pressão mesmo dos empresários que tirou o direito. Essa reforma previdenciária porque já era uma coisa bagunçada e pegou aquela onda do Bolsonaro ter ganhado, uma ruma de deputado do lado dele, aquele PSL desgraçado levou uma ruma de deputado lá a carona dele. Aí aprovaram, meu irmão. Agora toma o impacto aí, porque nós não vamos economizar 1,2 bilhões, né? 1 trilhão e 200 bilhões na economia para poder desafogar as contas públicas. Com este governo não, já estouramos o teto ano passado e a tendência é piorar. Agora, tem uma coisa que é necessária e a gente tem que ver, também cobrar do Congresso. Nós entramos no ano de 2021 com um número muito elevado na questão do desemprego. Muito alto. O que acontece? Os caras tiraram férias. Meu irmão, aqui no Brasil, é só no Brasil que o bicho pega mesmo pra valer, né? A pandemia comendo de esmola, o povo passando dificuldade, sem emprego, e os nossos políticos tiram férias. É porque trabalham muito, trabalham no pesado, trabalham no suado. Os caras vão tirar férias. O Congresso está em recesso. O presidente, seus ministros, passaram 17 dias tirando férias. E o povo aí se contaminando, morrendo. A economia entrando no flagelo. O desemprego batendo na porta e aumentando o índice cada vez mais. E onde é que os caras estavam? Em férias. Como pode? Aqui no Brasil é o país dos avessos. Aqui é o país da Alice, o país da maravilha. Porque as coisas aqui só andam para trás. Como é que... Uma situação complicada de agora, todo mundo aí, agora é que não falta é política aí. O estado de Manaus, o desemprego. Vamos lutar por prorrogação do auxílio emergencial. Agora, o que não falta é esses pilantras, mas tudo lá tava preocupado é com a eleição do Arthur Lira, o mensalãozinho corrupto, né? Baleia Rossi, lá na presidente da Câmara, e os doidinhos lá do Senado. Meu irmão, que falta de sensibilidade. Aqui no meu município Maraguape também isso, né? Os vereadores estão todos de recesso, uma fera boa. Quem vai fiscalizar aqui o prefeito? Não, só quando eu voltar de férias. Meu irmão, nós estamos em uma pandemia. Nem isso, nem nessas horas os nossos políticos levam a sério. Já era para ter sido prorrogado o auxílio emergencial para as famílias que precisam de fato. Porque o início do ano no Brasil sempre é um ano mais dificultoso, há um desemprego. Porque é contratado no final do ano devido aos empregos temporários, mas em janeiro é demitido. Isso é uma regra de 3 mais velha do que a minha bisavó e todo mundo sabe muito bem disso. Então, nós já vínhamos com um solavanco econômico e era o auxílio que estava mantendo essa balança. E aí a gente pega numa retórica mentirosa dizendo que o Brasil estava em crescimento, o Brasil estava em gasto num dinheiro que não era dele, né? Porque era um dinheiro disponibilizado pelo governo federal no auxílio emergencial, esse dinheiro que estava circulando. Aí por isso que vocês vão entender porque eu tenho raiva de Paulo Guedes. Circulando que era um dinheiro disponibilizado pelo governo para ajudar no caso emergencial. E as pessoas torrando, é por isso que teve um aquecimento na economia. Tá entendendo? Mas quando isso acabasse, ia ter um desaquecimento. Porque de fato aquele dinheiro não era de investimento, mas sim um dinheiro disponibilizado de recursos da União, que é de impostos brasileiros, que entrou numa ciranda enganando, né, a vocês, achando que aquele dinheiro era de vocês. No mundo do capitalismo, tu só ganha se tu produzir. Se não tava produzindo, mas tu tava recebendo dinheiro, é claro que aquele dinheiro tava vindo de algo, de algum lugar, que voltaria como voltou. Só que, diante da pandemia e da dificuldade, o correto era que mantivesse, que o estado de calamidade pública fosse prorrogado junto com ele o auxílio emergencial. E que o Paulo Guedes pudesse procurar uma solução que não deixasse isso acontecer, que conversasse com a Câmara e o Senado, que ambos tivessem realmente à disposição, né, de trabalhar para que isso não tivesse parado. Tá tudo errado. Então, assim, olha, veja bem, o Ministério da Saúde tem o pior ministro que eu já vi.
O Brasil tem o pior presidente e também aqui nós temos o pior economista. Então, as coisas estão bagunçadas desse jeito. Mais informações aqui embaixo aqui. O estado do Ceará, a gente está... Acho que essa reportagem aqui, né? Não. Até que o governo federal foi alertado uma semana antes do colapso de Manaus. Botando no estado de Manaus. Então, o governo federal teve uma semana para evitar o colapso na saúde de Manaus. O Ministério da Saúde foi alertado dia 7 de janeiro. Olha aí, ó. Dia 7 de janeiro, os hospitais da capital do Amazonas estavam chegando no limite. Uma semana antes, né? Tá, e acabar vocês dizem que o presidente está preocupado com o Brasil. Uma semana antes, ele podendo tomar, né, a situação, foi preciso colapsar para poder se mexer e ainda veio com aquela desculpazinha: o STF me proibiu. Proibiu nada, meu irmão. Você que realmente, desde o começo, negou e não estava nem um pouco interessado em ajudar. O Aras, Augusto Aras, o engavetador geral, pede que o governador do Amazonas e a prefeitura de Manaus seja investigado. Então, o Augusto Aras, que pediu aqui para ser investigado, eu também queria que ele colocasse nisso também o Pazuello e o Bolsonaro, aquela ruma de médico que estava lá naquele lá divulgando a cloroquina junto com aqueles enfermeiros também. Isso aqui é sério, isso é crime. E se o procurador-geral não fizer isso, meu irmão, o Janot meteu um processo no Temer por uma conversa no fundo da garagem lá da casa, né, do Jaburu, do Michel Temer, uma coisa assim, pé sem cabeça, que estava cometendo um ato de corrupção. Agora tu imagina um negócio desse que foi um ato criminoso que matou pessoas. Isso aqui, meu filho, isso aqui merece, já era para ter pedido um processo de investigação pesado e até de prisão, porque foi crime. Não vai ficar barato não, né? Olha, pessoal, a gestão de Bolsonaro cancelou compra de avião que poderia ajudar Manaus. Nós temos um Boeing gigantesco que dava para levar os equipamentos. Sabe onde é que esse Boeing tá? Lá nos Estados Unidos, em treinamento com o exército americano. Como é que numa pandemia nós temos um avião de porte daquele tamanho e foi parar lá? Foi parar lá. Não era para estar aqui? Nós vivemos em guerra? Nós estamos em guerra? Desde quando nós precisamos disponibilizar para ir para lá? Não, amigo, nós estamos numa guerra no vírus aqui. Eu nem imaginava. Quando isso foi pego, meu rapaz, pelo amor de Deus. Quando isso chegou... Não, o nosso Boeing, o maior que tem, está lá nos Estados Unidos. O que essa pintomba foi fazer lá? Não, Isabel? Aí acabar quer uma desculpa para defender. Defender o quê, rapaz? Aí, quando disse que a FAB não tinha mais Boeing que poderia levar suprimento a Manaus, e esse eu me lembro quem falou foi o vice-presidente Hamilton Mourão, né? Esqueceu de contar que a aeronáutica não tem mais esses aviões em duas decisões da gestão de Bolsonaro. A primeira foi cancelar, em fevereiro de 2019, a licitação para comprar, né, a compra de aeronave usada, a Boeing 767-300ER. O segundo foi cancelar a licitação que atingiu a Leasing da mesma aeronave, que estava sendo alugada desde 2016. Essa segunda decisão foi em 2012 e 2020, já na pandemia. Só que, né, só em seu porão a aeronave poderia levar 31 toneladas de carga, só no porão dessa aeronave, viu? E fora a disponibilidade de ser adaptada para o transporte de paciente em uma emergência. Tá difícil. Para se ter uma ideia, o que essa capacidade de carga significa, a maior aeronave hoje da FAB, o cargueiro KC-390, pode levar 26 toneladas de equipamento. A FAB tem 4 KC-390, mas um deles foi enviado em meio à crise para os Estados Unidos a fim de participar de treinamento militar com o exército americano. Apesar disso, a aeronáutica disse que essa falta não prejudica a logística para socorrer Manaus. Diga isso para as famílias dos doentes em Manaus. Diga só isso. Porque aí parece que as pessoas esquecem que a responsabilidade dessas pessoas
fica pros outros. Tem que achar algum culpado. O Hamilton Mourão aqui, ele foi pego na mentira. Ó, em Manaus, né, a elite lá tá pagando até 170 mil para fugir da cidade e UTIs. Olha só como os políticos de lá são corajosos. Políticos também estão, né, os políticos lá, usando, né, os recursos para poder sair de lá, fugir. Aí a população que não tem auxílio, como os políticos, fica lá a mercê para morrer. As pessoas que estão saindo da cidade. A cidade está um caos. Ó, lote de vacinas para o Ceará será liberado nesta segunda-feira, diz o Camilo Santana. Agora o estado aqui do meu Ceará. O governador viaja neste domingo para São Paulo. Já tá, com certeza chegou lá e conversou. Né, que já é mais de 22 horas. Uma reunião emergencial definirá como será a logística da vacinação no estado. Após a aprovação da Anvisa das vacinas da Oxford e do laboratório Sinovac, né, da Coronavac no Brasil, o governador do Ceará, Camilo Santana, informou que o lote do imunizante para o Ceará será enviado nesta segunda-feira, dia 18, às 7 horas para o estado. Ainda neste domingo haverá uma reunião de emergência coordenada pela Secretaria de Saúde do Ceará para definir como será executada a logística da vacinação contra a Covid-19 para os municípios cearenses. Nessas redes sociais, o governador informou que a viagem neste domingo para São Paulo, onde acompanhará presencialmente o envio das doses do imunizante. Enquanto isso, nossa Secretaria de Saúde também estará preparada para colocar em prática o plano da vacinação aqui no Ceará, com apoio de aeronaves para distribuição nos municípios, informou. Agora você está entendendo? Por que, e de graças a Deus, o STF ter dado autonomia a governadores e prefeitos ter feito isso? Se não fosse isso, e esperasse pelo governo federal, só estava recebendo cloroquina. Hidroxicloroquina, né? Aquele remédiozinho para verme. Famosa mesmo ficou fora cloroquina. Então, é isso que a gente tenta defender. Quem realmente trabalha e tenta desmentir quem estava fazendo as mentiras. Bolsonaro não foi proibido pelo STF. O STF deu mais autonomia aqui. Governadores e prefeitos pudessem atuar no fronte ao combate do coronavírus. Aí, pessoal, a gente tem que ver um negócio, porque a questão das vacinas é o seguinte, ó, a Noruega foi 29 idosos mortos pela fase. E a China cobrou, né, que as pessoas, né, a agência, né, a OMS e outras, o porquê que não viram isso. Porque houve aí a questão do pessoal falar que a vacina chinesa, eles tinham criado o vírus e tinham criado a vacina para vender. Aquelas falanças aí dos terraplanistas. Só que 29 morreram com reações, né, as pessoas acima de 80 anos, com a Pfizer. E é a mesma vacina que o presidente aqui estava querendo empurrar nos brasileiros e na verdade nem comprou ela. A própria fabricante disse, não, nós oferecemos lá, mas o governo queria. A gente foi lá em agosto e em dezembro entregava e o governo não quis. Veja a ordem de vacinação aqui no Ceará. A Anvisa aprovou neste domingo, dia 17, o uso emergencial. Então a gente vai ter um calendário aqui, né, de vacinação já pré-definido no Ceará, pessoal. Tá no site aqui informando, né, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. E graças a Deus que a gente vai ter essa vacina aqui no Brasil, né? Deixa eu ver quantos minutos a gente está aqui já. Rapaz, hoje eu estiquei, né? Hoje eu falei muito mesmo. Agradecer aqui a Isabel, foi que participou muito mesmo, né? Falou. Obrigado também pelos elogios, Isabel. Né? Mandei aquele abraço lá pro pessoal da Alemanha, os brasileiros que estão aí. A gente tá aí com agora vendo que aquela vacina que foi desenhada, vejamos bem, o governo desenhou a vacina. Inventou 1001 histórias. Ela foi aprovada unanimemente pelos 5 diretores da Anvisa. E até médicos que até então defendiam as teorias de Bolsonaro, hoje, surpreendentemente, estava contra as teorias de Bolsonaro. E exaltou a questão da vacina. A ciência sempre se sobressai em relação às teorias das conspirações. Diante da falha dos 2 milhões de doses que nem existe, que ainda diz, tem pra ti aqui não, cara, não manda de avião não, você tá doido.
e o aviãozinho bem desenhadinho, adesivadozinho, isso era marketing. Aí o cara vai falar do João Dória do marketing. O marketing mais falho foi o avião adesivado, que era para ter ido um dia antes. Não foi porque tinha que adesivar da vacinação, para trazer e aplicar. Primeiro brasileiro aqui, perdeu. Aí essa politização infernal do vírus e da vacina é que prejudica. Mas ainda bem que no meio do caminho tem pessoas sérias. Tá de parabéns os 5 diretores da Anvisa que aprovaram. Né? Que aprovaram. Porque a gente está falando em questão, estamos falando em questão da ciência. O que foi que os 5 diretores, com sua votação, deixou bem claro? Que não existe tratamento precoce. Porque a forma como foi votada unanimamente pela aprovação derrubou aquela história que realmente o que vai lhe salvar ou lhe proteger é a vacina. O Madeira Imperial está falando que tem Arcos C-130, né, meu caro? Tem. Mas nós estamos falando em um uso maior que foi necessário. E estamos falando porque o próprio vice-presidente falou que não tinha. E o próprio ministro da Saúde disse que não tinha uma logística preparada. Descobrimos que o nosso exército bate cabeça. Imagine se estivéssemos em guerra, de verdade, com outro país. Descobrimos que o exército não conhece muito bem o nosso país. As forças armadas andam meio perdidas. Então, estamos vulneráveis. Então, qualquer um pode invadir na tranquilidade aqui, né? Porque sempre ouvi falar, quando eu era pivete, antes de me alistar, que o pessoal treinava na Amazônia, né? Eu acho que não é isso meu bem não, viu? Porque não conhece o local. Estou te falando que artistas conseguiram mandar cilindro de forma bem mais rápida para Manaus do que o próprio exército, meu irmão. Tá aí. Ainda bem que existe rede social, gravado e tudo, que é para poder mostrar pra galera, né? Vídeo do Itsu Nunes, do Tirulipa, Simone Simara, Felipe Neto, da galera. E aí, botou o exército no bolso. Pode contratar os artistas aí pra servir as Forças Armadas, que os caras são bem melhores do que o da Força Armada, que coisa de mimimi, conversa, chororô. Olha, seguinte, a vacina tá aí, vamos torcer que ela tenha quantidade disponível para todo mundo, que as outras vacinas possam vir para cá, que as outras vacinas também, não é só ela, porque é mais ou menos 460 milhões de doses que precisamos, né? Esquece esse tratamento precoce aí, que os cinco diretores da Anvisa votaram de forma unânime a aprovação. Se votaram é porque não tem dúvida, e a dúvida está nesse tal tratamento que não existe, que o Pazuello foi lá para incentivar e o Manaus entrou em colapso na saúde, falta de respiradores. Cara, seguinte, é a tua vida. Se tu que apoia Bolsonaro não tá ligando pra tua vida, respeita dos outros. Se tu não quer tomar, beleza, vai lá pro final da fila e deixa quem quer realmente viver tomar. E a outra coisa, vamos deixar de lado de defender o errado. Vamos defender o errado. É absurdo. O Brasil se voltou contra seus médicos, contra seus cientistas, em nome de um apoio a um cara que você nota quando vem falar e diz, mas esse cara tem dificuldade de leitura, de interpretação, de raciocínio. Estudou até que ponto? Não, virou político. Foi expulso do exército, virou político. Até nisso a nossa política parece que é um trampolim para as idiotices e os idiotas da vida que temos aqui no Brasil. Então, terminando hoje a live, pessoal, agradecendo a todos. A gente, né, o negócio foi bem legal, bacana, eu conversei aí. Depois eu vou postar lá no YouTube. Eu faço isso por questão de conscientização, por informar. Como a Isabel, ver se eu consigo ler esse sobrenome dela lá, que é alemão. Krugen. Depois ela me fala pessoalmente quando eu for visitar a Alemanha, que eu estou em débito com a visita de um amigo, né? Mas foi um prazer conversar com vocês e espero aí a gente ter esclarecido algumas coisas e comemorado também o dia V na hora certa, né? A vacinação
pela Coronavac. É o que o Brasil tem. É o que o Brasil tem, pessoal. Vamos ser bem sinceros. Nenhum outro laboratório está dando garantias para o Brasil. Nenhum outro laboratório. Enquanto os países que negociaram primeiro, que compraram lotes primeiro, enquanto esses países não receberem desses fabricantes, o Brasil não tem prioridade nessa fila. Ele é o último porque ele quis ser o último. Porque se ele quisesse, sido um dos primeiros a ser vacinado, quando os laboratórios começaram a divulgar os primeiros testes, os segundos testes, poderia ter havido aí um esforço no Ministério da Saúde em negociar e conversar e deixar pré-acordos, já pré-acertados os acordos de compra de vacina. Descobrimos que nem vacina, nem seringa e nem agulhas tínhamos para as vacinas. Então, se o básico, esses insumos, nós não tínhamos compra para abastecer, imagine vacinas. Até porque o próprio governo mentiu dizendo que tinha, tentou surrupiar as vacinas e agulhas de São Paulo. O governador de São Paulo entrou com um pedido no STF, não pegou, não passou uma mão grande. E a questão que o governo diz, não, o Brasil tem mais ou menos aí 192 milhões de agulhas e seringas. Só que, diante de uma pandemia, de uma possível vacinação em massa, o governo poderia ter se antecipado e garantido estoque extra. Porque estamos enfrentando pandemia, um ano para o outro muito atípico, nada justifica essa negligência sem irresponsabilidade. Foi os governos estaduais que resolveram abastecer e ter seus estoques, porque nesse exato momento, se fosse um governo preocupado mesmo com a população e reduzir isso, teriam aí lotes disponíveis das vacinas e uma distribuição de agulhas e seringa para cada estado e município. Cara, não é difícil você administrar algo assim, um país, um estado e uma cidade. Não é difícil para quem entende realmente e quer fazer. Mas fica muito difícil para quando você coloca idiotas, incompetentes, que aí, meu irmão, pode ter rios de dinheiro, não consegue fazer uma boa administração. E as coisas acabam se tornando um caos. Foi o que aconteceu nessa semana com o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, quando colapsou no seu serviço público de saúde. Galera, boa noite, um bom domingo, a gente se encontra numa outra live aí.